Sindicato é uma associação de trabalhadores que tem por objetivo básico defender os interesses econômicos, sociais e profissionais, claro, da atividade laboral que ele representa. Eu vou conversar com o advogado trabalhista Vanor Melli. Vanor, qual a importância de um sindicato na sociedade atual? Muito importante, porque o sindicato vem dar equilíbrio nas negociações. Veja, uma comissão de empregados pura e simples não tem a mesma força se ele estiver sob o auxílio e o comando de um sindicato de classe. Dou como exemplo. Caso os empregados queiram ter um aumento no valor da hora extra, vai uma comissão, pouco reflexo terá junto ao seu empregador. Mas, embasado e com o auxílio do sindicato, certamente terá muito mais sucesso. Portanto, o sindicato é fundamental na hora e nas negociações, principalmente dentro do direito do trabalho. O sindicato na sociedade atual. Este é um dos temas do programa Ponto de Equilíbrio de hoje, como sempre, sob o comando do pastor Denis Munhoz. Ricardo Patá é presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Seu primeiro emprego foi no comércio em 1972, no antigo Bazar 13. É graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu e em Administração pela PUC de São Paulo. Foi delegado brasileiro na Conferência Internacional do Trabalho em 99, representante dos trabalhadores do Conselho Curador do FGTS em 2001 e membro do Conselho Nacional da Previdência em 2005. Desde maio de 2007, Ricardo Patá integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo aí na nossa tela o nosso número do WhatsApp. Você pode encaminhar através desse número a sua pergunta ao nosso convidado. Se você preferir e quiser gravar um vídeo com a pergunta, também você pode enviar através desse número do WhatsApp. Se der tempo, nós vamos fazer sua pergunta ainda durante a gravação do programa. Se não der tempo, nós vamos encaminhar à produção e ela encaminhará ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. Pode participar, esse é o número do WhatsApp. Você pode sugerir, criticar, mandar sua pergunta, mandar o seu vídeo com a pergunta para o nosso convidado. O programa é feito sempre pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Ricardo Patá. Ele é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da União Geral dos Trabalhadores. É isso, Ricardo? É isso mesmo. Muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar com você nesse programa tão importante, Ponto de Equilíbrio. O nome realmente já diz tudo. Nós temos que equilibrar, principalmente no mundo caótico que nós estamos vivendo hoje, Verdade. tanto do ponto de vista político. Verdade. Mas até antes eu queria tomar a liberdade de dizer que eu achei muito interessante essa forma já iniciar o programa com as redes sociais. Porque houve uma mudança extraordinária nos últimos anos e a tecnologia, nós temos que utilizá-la a favor da comunicação e a favor de dar sempre resposta àqueles que estão nos vendo e estão sempre inteirados com as questões mais importantes que são debatidas, em especial nesse programa. É um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, o nosso assunto, como não podia deixar de passar por isso, é um momento econômico, um momento financeiro, um momento, eu até diria, social que o Brasil vem atravessando, porque o Brasil vem atravessando uma crise financeira, uma crise econômica, social, mas uma crise também institucional, de credibilidade. Infelizmente, a gente tem passado aí por situações com os nossos dirigentes envolvidos em situações que nós não gostaríamos. Como isso repercute para o trabalhador, para o sindicalizado? Como está a situação hoje, essa relação entre emprego e trabalho no Brasil? Olha, Denis, é uma questão muito relevante. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo tempos muito estranhos, que é o título de um livro que retrata a atividade desenvolvida nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra, e o presidente era o Franklin Roosevelt. Ele pegou uma série de adversidades, inclusive a própria Segunda Guerra. E com um trabalho muito intenso e solidariedade, em especial, do povo norte-americano, e com políticas sociais muito intensas, ele conseguiu superar e continuar sendo a maior nação do mundo. No Brasil, como você mesmo disse, nós estamos vivendo várias crises. Nós estamos vivendo a crise econômica, é mundial, mas em especial no Brasil nós temos a nossa particular, né? Estamos vivendo uma crise política sem precedente. Essa realmente, eu acho muito grande. E uma crise
como você mesmo disse, de confiança. Ninguém acredita em mais ninguém. Isso é muito ruim. Então, não há dúvida que na relação capital e trabalho isso tem uma influência muito grande, em especial no momento de vulnerabilidade de emprego, vulnerabilidade social. Nós estamos com mais de 1 milhão de postos de trabalho perdidos em 2015. 2016, infelizmente, a situação parece ainda pior do que 2015. Desculpe, Ricardo, mas saiu um índice, se eu não me engano, foi ontem, da regressão na indústria de 8,2%. Quer dizer, a indústria, em 2015, ela encolheu 8,2%, que é um índice alarmante, inédito em toda a história do Brasil. Não há dúvida. E tem outros indicativos que nos deixam muito preocupados. Há uns 20 anos atrás, a participação da indústria no PIB era por volta de 30%. Hoje não passa de 12%, 13%. Quer dizer, a desindustrialização no Brasil é muito grande. Agora, é para nós ficarmos muito preocupados? É, mas é para ficarmos sem ter a perspectiva de mudança? Não. Eu sou um otimista, nasci dia 12 de outubro, dia da criança. Então, eu sempre tenho certeza absoluta... 12 de outubro. 12 de outubro. Nós, com certeza absoluta, e o povo brasileiro é muito solidário, o povo brasileiro é extraordinário. E essa crise, todas elas serão ultrapassadas pela capacidade que temos de solidariedade e, efetivamente, de ter a sensibilidade de superar essa crise. A crise econômica ela é grave, mas ela é menor do que a crise política. O Congresso está voltando, tem a questão do impeachment, tem uma série de situações, mas eu tenho certeza absoluta, se iniciarmos um processo de pressão à sociedade para que os nossos parlamentares, que os executivos iniciem um processo efetivo de valorizar aquilo que é importante, que é o povo brasileiro, nós aí sim haveremos de superar essa crise econômica através do entendimento político. Eu participo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é da Presidência da República, e nós tivemos uma reunião alguns dias atrás. Tem 92 integrantes, empresários, trabalhadores, pessoas da igreja, e todos nós estamos, com certeza absoluta, imbuídos a subsidiar o governo com medidas que sejam eficazes para que nós possamos superar definitivamente essa situação tão grave que nós estamos vivendo. Porque realmente a crise ela não vai ser resolvida apenas através do governo. Aliás, quem menos resolve crise é o governo, né? Não vai se resolver só através do governo. Acho que aí realmente tem que existir um pacto nacional de todo mundo se conscientizar que a situação é difícil, que todo mundo vai ter que se dedicar um pouco mais, que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque senão é aquela história, o país hoje em dia, o que a gente vê? O país está travando. Não há dúvida nenhuma. E a gente percebe que a rua falou através do povo em várias manifestações, principalmente num aspecto que realmente nos deixa a todos indignados, que é a questão da corrupção. Medidas importantes foram tomadas. Tem aí a Lava Jato, que está tomando e ouvindo, antes de tomar decisões importantes, e infelizmente muitas delas têm que prender pessoas. Mas isso já significa que o Brasil está iniciando um processo de limpeza, entre aspas, e de possibilidades efetivas de que a sociedade não quer mais situações como essa. Estão dando um basta o que fizeram com a Petrobras. Eu sou um daqueles que comprei ações da Petrobras. Eu comprei, na oportunidade, através do Fundo de Garantia, no ano de 2000, R$25 mil. Cheguei a ter R$400 mil e agora caiu para quase os mesmos R$25 mil. Ou seja, é uma empresa que é o nosso patrimônio sendo simplesmente cozida, e é um patrimônio que de todos, não é só dos trabalhadores, é de todos nós, é meu patrimônio, é de quem está nos vendo, é seu patrimônio. E a partir do momento dessa indignação demonstrada pelas ruas, eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que estão em atividade de poder estão hoje muito mais sensíveis, muito mais conscientes. Não se pode brincar com o povo como fizeram até hoje. O assunto Petrobras, muita gente fala agora da história da Lava Jato, associa, mas o problema da Petrobras não é de agora. Ela é uma empresa que vem apresentando alguns escândalos, problemas de administração lá de trás. Até antes do governo, desde a época do governo do Itamar Franco, passou pelo Fernando Henrique, teve escândalos lá já envolvendo na época do Fernando Henrique em Nova York, ações em Nova York. O questionamento é o seguinte, tem muita gente que pensa, e eu concordo parcialmente com esse pensamento, será que a Petrobras realmente é um patrimônio nacional? Porque ao longo de décadas é a gasolina mais cara do mundo,
é uma empresa deficitária, é uma empresa que apresenta escândalos financeiros. Será que realmente não seria um momento de se repensar a Petrobras? Não há dúvida nenhuma que o momento é esse. Mas por que eu considero, eu acho, um patrimônio? Porque na gestão do Getúlio Vargas, que, a meu ver, foi um presidente independente que participou de uma ditadura, mas foi depois eleito de forma democrática, ele nos apresentou um rol de medidas visionárias. A CLT, para mim, até hoje, é um instrumento do trabalho e a favor do trabalhador que nenhum país do mundo tem. As siderúrgicas que foram constituídas e principalmente a Petrobras, num momento que, na verdade, não tinha alternativa nenhuma de energia. A questão da Petrobras, na realidade, no momento que foi constituída, como o petróleo é nosso, era, na realidade, a possibilidade do Brasil iniciar um processo de crescimento, da industrialização, um país com um território extraordinário, mas é um país com desigualdades enormes, como infelizmente temos até hoje. Mas era uma oportunidade. E o Getúlio Vargas, com certeza absoluta, pôs na retina, na memória de todos que passaram por aqueles momentos a partir de 54, como uma possibilidade muito grande de não sermos um país do futuro, mas sermos um país do presente. Infelizmente, como você mesmo retrata, a Petrobras, por ser uma empresa estatal, ela foi usada e abusada. Não é? E agora, com certeza absoluta também, depois de tantas essas situações, o próprio governo, com certeza, vai fazer mudanças importantes no sentido de repensar a forma da Petrobras ser gerida, porque é impossível que seja percebido cabido de emprego ou situação de vulnerabilidade onde pessoas levam milhões de dólares e depois até confessam e devolvem. É uma coisa impressionante. No caso de pessoas devolvendo 50, 60 milhões de dólares, você fica imaginando. Então, quanto essa pessoa pegou indevidamente? Porque se prontamente a pessoa chega e fala, não, vou devolver 50 milhões de dólares, poxa... Então, e aí nos leva a um outro problema que tivemos também, e aí o movimento sindical, e o GT em particular, foi uma das que defendeu, a medida provisória recentemente decretada pela Presidente da República com relação à leniência, em especial nas empresas que estão na Lava Jato, aquelas empreiteiras grandes, Odebrecht, entre outras. Porque o que estava ocorrendo? Os corruptos ou corruptores têm que estar na cadeia e têm que estar mesmo. Mas o que estava ocorrendo é que essas empresas estavam deixando de ter possibilidade de participação em atividades públicas. E o que estava ocorrendo? Estavam quebrando. E são empresas que contratam milhares de pessoas. Então, nós fizemos essa gestão para que a Presidente da República decretasse, e através de uma medida provisória, a possibilidade das empresas estarem em pé e os corruptores na cadeia. Você comentou a respeito da CLT. Eu sou advogado de formação, militei durante muito tempo. E o que se escuta muito, o que se percebe lá fora, quando a gente fala aqui o conhecido custo Brasil. E uma das coisas dos itens principais aí do bolo do custo Brasil, o que é? É a legislação trabalhista. Independente dela ser adequada, inadequada, a realidade é que hoje a legislação trabalhista, nos moldes que ela existe no Brasil, ela aumenta em muito o custo Brasil. Qual o caminho aí para se modernizar, se adequar, para a gente não perder lá fora? Porque hoje em dia o produto brasileiro está caro lá fora. Tem algumas questões que nós precisamos aprofundar. Realmente, o que ocorre na relação capital e trabalho é que nós temos os salários baixíssimos, mas que para a empresa custa caro. Exatamente. Mas não é exclusivamente por conta da CLT. É por conta da carga tributária brasileira, que hoje é por volta de 34%. Eu costumo dizer para as pessoas que são donos de empresas, falei, olha, você não é dono da sua empresa, porque 34% da sua empresa é do governo. Para mim, o exagero está nessa carga tributária absurda. A CLT, na realidade, ela traz regras importantes de proteção ao trabalhador. Tem, na realidade, alguns artigos que estão ultrapassados, tem que se aprimorar, mas não podemos rasgar aquilo que trouxe ao Brasil dignidade, ao brasileiro, à brasileira dignidade, trouxe possibilidades enormes de inclusão social. Mas reconheço, não através da CLT o problema, mas sim da carga tributária absurda que tem no Brasil, que é uma das maiores do mundo. Nós precisamos, a meu ver, juntos, trabalhadores, empresários, aqueles que estão nos vendo, a sociedade de uma forma geral, fazemos pressões importantes para diminuir a carga tributária. Tenho certeza absoluta que o custo que a CLT
pode, de uma certa forma, trazer é muito pequeno em relação àquilo que o governo tira dos empresários. Na lei de falências aconteceu algo parecido, né? O empresário, o investidor, ou de fora aqui do Brasil, ficava com receio de adquirir a empresa em estado falimentar ou concordata porque tinha aqueles créditos privilegiados, etc. Ele não sabia o tamanho da coisa. A verdade é essa, ele fazia um cálculo, uma auditoria, olha, você vai arcar com X milhões, chegava lá, multiplicava isso por 2, por 3, por 5. Na trabalhista, às vezes, ocorre a mesma coisa. Uma empresa de dificuldade está sendo vendida, vem um capital estrangeiro e a primeira orientação que passo é o seguinte, olha, cuidado com o passivo trabalhista. Você acha que seria um momento também de se estabelecer um limite para isso? Olha, eu acho que, na realidade, o que nós temos que fazer é um aprimoramento de forma geral, tanto do ponto de vista da lei falimentar, que houve mudanças importantes, e eu quero dizer a você e a todos aqueles que estão nos vendo, que uma atividade que o Sindicato Comercial de São Paulo desenvolveu na época do MAP, não sei se você se lembra do MAP, falido em 1999, eu não era ainda presidente do sindicato, eu era dirigente, mas nós fomos os principais interlocutores junto à Justiça, o juiz era o juiz Beethoven, e conseguimos resolver a falência do MAP da forma mais rápida e mais justa, acho que do mundo trabalhista até aquele momento. 4.500 funcionários, todos receberam na falência, em um ano depois, no máximo, todos os seus direitos. Foi vendida naquela época uma parte para o Grupo Pão de Açúcar. Exato. E outra parte para a loja Renner, que era de uma empresa multinacional, que era a JCPenney, que ela comprou a todas as lojas do MAP que tinham nos shopping centers. Então, quando se quer resolver, tenha boa vontade e se resolve, porque tem muitas falências, infelizmente, que fica como da Casa Centro, não sei se você se lembra da Casa Centro. Casa Centro até hoje não foi resolvida. Tinha prédios importantes no centro de São Paulo que estão hoje precarizados, ou seja, por conta de uma forma de gestão da própria justiça com relação a certas falências, todo mundo sai prejudicado. Como é o caso, por exemplo, da Transbrasil. Lembra da Transbrasil? Você viaja, você vai em alguns aeroportos, você vê aqueles aviões paralisados e perdidos. Então, todos os argumentos com relação a certas atividades sempre tem a favor e contra. Você está ponderando, e com razão, que temos dificuldade, muitas vezes, de empresas que querem investir no Brasil e, por conta do passivo trabalhista, de dificuldades, não fazem a mesma coisa, ou comprar créditos falimentares que poderiam ajudar a que a empresa pudesse ser renascida, né? Não se ocorre. No caso específico da relação capital e trabalho, CLT e outros tributos, eu acho que é importante que haja uma negociação e conversas, porque, por exemplo, nós assinamos a Convenção Coletiva dos Sindicatos Comerciais de São Paulo recentemente, que abrange 600 mil trabalhadores. Tem algumas empresas que estão numa dificuldade, porque o comércio, você mesmo sabe, está numa dificuldade econômica muito grande. Então, o sindicato, com certeza absoluta, em certos casos, com autorização de uma assembleia, nós podemos fazer uma atividade diferente daquela convenção coletiva, possibilitando que a empresa sobreviva, porque nenhum sindicalista vai querer quebrar uma empresa, porque vai quebrar o trabalho, vai quebrar... Então, isso basta... esse pensamento acho que a gente tem que difundir, né? Então, não adianta você querer exigir tudo naquele momento que você não vai ficar tem sem condições. Emprego. Aí tem que ter também a relação de confiança. A empresa está demonstrando que está numa situação adversa. E a relação que já existe de longa data, sindicato com empresa, sindicato patronal com sindicato de trabalhadores, e a empresa vai dar o tom dessa relação que vai se convertido num possível acordo factível para a empresa para manter emprego. Nós temos que ter equilíbrio, como até o próprio nome do programa, nós temos que ter equilíbrio em tudo. Não é? Nas percepções da relação capital e trabalho, muitas vezes, em certas situações, que o movimento sindical tem que ser um pouquinho mais duro, mas, ao mesmo tempo, tem que perceber que essa dureza pode ser mais prejudicial. Porque não adianta você dar todo o direito do mundo ao trabalhador se você não der o emprego. Ele vai ter todo o direito em casa? Resolve a vida dele? Não resolve. Ele tem que ser flexível, né? Tem razão total, e o patrimônio mais importante do trabalhador é o emprego. Por isso que muitas oportunidades, eu comento com alguns empresários, que existe uma legislação que trata da PLR, participação em lucros dos resultados. Lógico que nós estamos em crise e hoje é quase impossível se comentar disso, mas até pouco tempo atrás, com pleno emprego, situações econômicas muito melhor, eu sempre comentava, olha, é importante que vocês, empresários, façam projetos e os trabalhadores, conseguindo que esses projetos sejam alcançados, que seja dividido com eles também.
Por que não dividir o lucro da empresa? Por que não dividir o resultado da empresa? Mas é uma dificuldade enorme de fazer com que alguns empresários percebam de que a parceria ela é importante. Quanto mais transparente a relação e mais que se perceba a valorização daquelas pessoas que dão sangue, dão suor pela empresa, porque tem muitos trabalhadores que estão em certas empresas que consideram a empresa como se fosse a sua casa. Muito pequeno e microempresário, muitas vezes, é padrinho de casamento. Tem uma relação, muito próxima. Um contato diário. É essa questão que nós temos que valorizar. A sociedade civil tem que compreender, através dos seus atores, a importância que todos nós temos que dar à questão da valorização da sociedade, da nossa parte, da solidariedade, da mão. Qual o caminho para... Eu sei que, lógico, não é um caminho fácil, ninguém tem uma fórmula mágica, mas... para o trabalhador, para o sindicato, por onde passa o começo da solução dessa crise que a gente está vivendo? Primeiro, nós temos que desmistificar, e isso está muitas vezes no lado empresarial, que o movimento sindical, o sindicato, os sindicalistas, estão para criar problema, para fazer greve, trazer insubordinação. Eu tenho alguns exemplos que eu me orgulho muito de ter participado em atividades que até ajudamos os empresários para manter os empregos. Eu não sei se você se lembra, aqueles que estão nos vendo nesse momento, nós tínhamos algumas ruas que tinham comércio na cidade de São Paulo, a Avenida Pacaembu e a Gabriel Monteiro da Silva, e naquele momento a prefeita era Marta Suplicy, que queria impedir o comércio lá nessas vias. Então, nós fizemos um movimento importante para manter, porque quem é que hoje vai morar na Pacaembu, quem é que vai morar na Gabriel Monteiro da Silva, com aquele trânsito absurdo? Ninguém vai morar. Então, muitas vezes, essa relação capital e trabalho ela tem que ser traduzida. Manter a empresa, manter o emprego e crescer. Eu sou daqueles que torço muito para as empresas terem lucros. Quero que cresçam mesmo, para gerar emprego. O grande problema é que, às vezes, tem alguns setores que eles são contra o lucro. Só que, se não existe o lucro, não existe a empresa. Se não existe a empresa, não existe o emprego. Isso nós temos que... E por isso que eu estou dizendo, nós temos que ter uma sinergia, porque, como eu disse anteriormente, o Brasil é um país extraordinário. Chegou a ser a 5ª potência do mundo com o de PIB, hoje está por causa do dólar, 7ª, 8ª, mas mesmo assim é uma das principais economias do mundo. Mas a distribuição de renda do Brasil é muito ruim. Nós falamos da CLT, mas os salários são muito baixos. Eu não sei se você sabe, nós muitas vezes falamos da Europa, Espanha, Portugal, com problema de emprego, lá que teve recentemente, e ficamos solidários a eles, mas lá a renda per capita é $25.000. Nós vamos para o Maranhão, vamos para o Piauí, $2.800, $3.000 a renda per capita. Só para o nosso telespectador, a renda per capita seria o quê? Esses $25.000 seria uma média do que o trabalhador ganha em um ano. Em um ano, exatamente. Então, como o senhor mencionou, lá $25.000, aqui no Maranhão... $3.000. $3.000, quer dizer, é um pouco, 12%. Então, você vê a diferença. Então, o Brasil é um dos países mais ricos em todos os aspectos, né? Do ponto de vista de agronegócio, não tem igual. Nós somos o país com mais terra agricultável do mundo. Ou seja... E com uma safra, graças a Deus, uma safra esse ano é muito excelente. boa, né? E muitas vezes nós temos 3 safras. Tem os países da Europa e dos Estados Unidos, por causa que não são países tropicais, tem uma safra, nós somos 3, às vezes, ao ano. Então, nós somos, muitas vezes eu costumo dizer que o Brasil é um paraíso criado por Deus. Porque ele não temos neve, não temos furacão, não temos terremoto. O brasileiro não liga muito para isso, mas eu passo parte do tempo fora no exterior. Os problemas criados pela neve, tempestade de neve, são incalculáveis para a economia. O terremoto, o furacão, então nem se fala. E graças a Deus aqui a gente não tem nenhum problema desse. Então, e nós temos tudo, e infelizmente muitas vezes não se percebe exatamente essa questão, essa compreensão, que nós temos que iniciar um processo. Primeiro, educação e capacitação. Nós temos que fazer no Brasil uma revolução para a educação. Porque muitas vezes nós temos nos bancos escolares ou trabalhadores ou filhos de trabalhadores que pegam um papel para ler, não compreendem o que estão lendo, não aprendem. Não sei se você sabe, as pessoas que estão nos vendo, tem alguns estados no norte e nordeste do Brasil, onde nas escolas alguns alunos não têm nem a carteira nem a cadeira, ficam no chão, o apelido deles é jacaré. Quer dizer, como é que nós vamos ter no futuro esses alunos jovens nesse momento, como é que nós vamos ter, que perspectiva que nós vamos ter? Todo país que cresceu e de fato evoluiu passou pela educação.
Não tem... A prioridade era educação. Não tem. Educação e trabalho. Pegar a história do mundo, todos os países que deram um grande salto, que evoluíram, que cresceram, passou pela educação e trabalho. Sem isso é complicado. E essa é uma das questões que a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, tem como ideal de capilarizar no Brasil, através dos seus sindicatos filiados, são 1.300, representam mais de 10 milhões de trabalhadores. Da base da pirâmide nos orgulhamos muito, porque os representados da UGT são os motoboys, motoristas de ônibus, os comerciários, o asseio e conservação, padeiros. Ou seja, nós temos categorias que têm, infelizmente, muita informalidade, precariedade, e a pregação maior que nós desenvolvemos é exatamente a educação, a informação, a capacitação, para que a gente possa compreender um pouco melhor dos problemas que o Brasil tem e das soluções possíveis. Porque eu tenho certeza absoluta, quanto mais educação o brasileiro tiver, mais fácil nós vamos iniciar um processo de resgatar a cidadania para os nossos mais de 200 milhões de habitantes do nosso país. Curso profissionalizante. Às vezes no Brasil se olha isso, não é uma faculdade, mas os grandes países, nos Estados Unidos, faculdade é restrita a uma camada da população. Lá tem muito curso profissionalizante. É o caminho também para o Brasil? Não há dúvida, porque muitas vezes, você vê, nós estávamos começando o programa, eu elogiando muito aí, e continuo elogiando a forma de você dirigir o programa, é da questão das redes sociais, a tecnologia. A tecnologia é tão avançada, eu não consigo, num celular, usar 10% do celular. Não consigo. E, então, é muito importante que nós iniciamos um processo de nos capacitarmos, principalmente por conta da tecnologia cada vez mais sofisticada. Senão, infelizmente, nós vamos ser obrigados a importar mão de obra. Por isso, é importante duplamente, para que o brasileiro tenha oportunidades, mas para isso ele precisa se capacitar. E principalmente no momento que está havendo mudanças extraordinárias. Esse adorável mundo novo, que já foi até nome de um livro no passado, está chegando a cada momento nos mostrando a longevidade cada vez maior, as doenças cada vez mais controladas. Quer dizer, o ser humano tem condições efetivas, a partir do momento que nós temos essa tecnologia, de avançar e avançar muito. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos de forma antagônica uma população pobre, carente, muitas vezes sem condições de se alimentar. É um antagonismo que nós precisamos, essa é uma equação que significa esse antagonismo, que nós vamos buscar a alternativa de superar. Ricardo, o nosso tempo está se encerrando aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a tua atenção, ter comparecido aqui para esclarecer ao nosso telespectador e colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar. Por favor, fique à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer muito a você, Denis, pela forma tão gostosa que você nos recebe, tão amiga, estamos nos conhecendo hoje, parece que você é meu amigo de longa data, né? Você é um comunicador com certeza absoluta, que tem um sucesso importante, porque você fala com as pessoas, as mais simples do nosso país, leva a oportunidade. E a UGT, União Geral dos Trabalhadores, é uma central que prega exatamente a mesma forma que você pretende de um Brasil de distribuição de renda, um Brasil cidadão, um Brasil de educação, um Brasil solidário, um brasileiro que acredite efetivamente nos governantes, que acredite no próprio país. Então, sou eu que tenho que agradecer e colocar à disposição tanto o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que fica no Vale do Agabaú, lá na Rua Formosa 99, e a União Geral dos Trabalhadores, uma central com certeza que nasceu para você. Ricardo, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.